Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade ao nosso retiro quaresmal. Esse momento de intimidade com Deus, de mais oração, de mais proximidade do céu. Como é que está sendo a sua vivência desse tempo? Desse tempo de retiro, desse tempo de quaresma, como é que está sendo a sua proximidade de Deus? Os combates estão maiores, você está mais forte, como é que está acontecendo? Coloca aqui nos comentários se você está gostando dos nossos vídeos, como está sendo essa vivência sua da quaresma. Muitos podem estar vivendo a primeira vez uma quaresma de verdade, né? Numa busca sincera de conversão, entrando dentro de si. É um tempo de graça. Compartilha com a gente como está sendo e vamos rezar juntos essa quaresma. Então hoje já vamos iniciar o nosso dia de oração com o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você pode pegar o nosso livrinho de oração e vamos rezar juntos o ato de contrição, porque um coração humilde, arrependido, consegue todas as graças do céu. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e verdadeiro homem, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Quero lembrar, meus irmãos, que a contrição é uma graça que nós alcançamos de Deus. E se essa graça for pedida, ela é dada. A graça de sentir uma dor de ter pecado, de ter ofendido aquele que nos ama tanto, de ter ferido o coração de Jesus. Não por medo do inferno, que é a coisa mais terrível que possa existir, mas não exatamente por isso, mas por amor. Sentir a dor, vir as lágrimas de dizer: Senhor, não quero mais pecar, por amor a Jesus que nos amou, né? E hoje nós vamos meditar nesse primeiro domingo da quaresma o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Nesse Evangelho de hoje, meus irmãos, que é o primeiro domingo da quaresma, é o primeiro domingo desse período de retiro quaresmal, né? Nós vamos meditar alguns domingos da quaresma e esse primeiro dia do Senhor medita sobre as 3 tentações de Jesus no deserto. Isso é muito importante, porque não é por acaso que são 3 tentações que Jesus passa no deserto. Porque a nossa natureza humana, por causa do pecado original, tem 3 principais inclinações para o pecado. A primeira inclinação, o diabo fala para Jesus para transformar as pedras em pão. Jesus está 40 dias jejuando, sentindo a fome imensa do necessário para o corpo. Então Jesus sente essa tentação. Qual é o problema de comer pão? Nenhum. A tentação de Jesus foi de usar os seus poderes ao seu próprio favor. Quem não passa por essa tentação?
não é? Então Jesus estava no extremo da necessidade do mínimo de satisfação do seu corpo para poder ficar firme, ficar forte. E mesmo assim, ele não usou do seu poder para o seu benefício próprio. Você vai ver que em outra situação não é uma tentação, é o contrário, é uma intercessão. Nossa Senhora vai ver que falta vinho para o casal. Naquela festa de casamento, faltar vinho significava acabar com a festa. E Nossa Senhora nem pede, na verdade ela diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Não era hora de Jesus iniciar a sua missão pública. Se ele fizesse o primeiro milagre, ia atrapalhar tudo. Ele não ia mais ficar com a sua mãe, o tempinho ainda de despedida. Nossa Senhora renunciou esse tempo, dizendo: eles estão precisando, eles vão sofrer. E ela esqueceu. Qual é a mãe que antecipa a hora do filho sair de casa? Se o filho vai morar longe, se o filho vai vir para um convento, por exemplo, normalmente a mãe quer reter. E Nossa Senhora antecipa a hora de Jesus. E vê, Jesus transformou a água em vinho, quando Nossa Senhora pede. Mas quando o inimigo sugere que ele transforme a pedra em pão para um benefício próprio, Jesus renuncia e diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Perceba que Jesus é tentado logo depois de receber o batismo. Jesus não precisava receber o batismo, porque ele já era cheio do Espírito Santo. Ele é um com o Espírito Santo e com o Pai. Porém, aquele batismo era um batismo de humilhação, de arrependimento, de pedido de perdão dos pecados. E Jesus foi, como se fosse pecador, pedir o perdão dos pecados. Quais? O meu e o seu. Ele assumiu sobre ele os nossos pecados e se humilhou como se fosse um pecador, pedindo a João Batista que o batizasse. Ele disse que não cabia, que não era digno. Como ele vinha ser batizado por João? E Jesus disse: deixa que se cumpra a justiça de Deus. Quer dizer, qual é a justiça de Deus? É que o pecador seja castigado, seja corrigido. E já que nós não podíamos ser corrigidos eternamente, Jesus assumiu para ele o nosso pecado. Jesus se humilhou no batismo no Rio Jordão e o Pai o exaltou. O Pai diz: tu és o meu filho querido, eu sou apaixonado por ti. Né? Em outras palavras, é isso que Jesus diz, que o Pai disse a Jesus: eu te amo, meu filho, tu és o meu bem-querer, tu és o meu tudo. E com essa palavra do amor do Pai, Jesus foi sustentado 40 dias e 40 noites no deserto. É ou não é? Quando você se sente amado ou amada, você não consegue sofrer as dificuldades com muito mais tranquilidade? Uma pessoa apaixonada, pode vir o que vier, né? E a pessoa enfrenta tudo com firmeza. Não só de pão vive o homem, mas da palavra que alimentou o coração de Jesus, fez ele suportar a prova. Viu como é importante você ter uma experiência com Deus a cada dia para poder suportar as dificuldades? E Jesus venceu essa primeira prova do necessário do prazer. Que dirá aqueles que se entregam para poder consolar suas carências? A comida, a satisfação do prazer, do sexo, das drogas, e não conseguem vencer porque não têm experiência do amor de Deus que nos preenche. Segunda tentação, Jesus vai ouvir o inimigo dizendo: é porque a ordem de Lucas é diferente da de Mateus. Volta para a segunda tentação. Como é? Segunda tentação? A segunda tentação de Jesus. Como aconteceu a tentação no deserto, do povo não ter pão e o povo fraquejou. Jesus também passou pela necessidade de não ter pão e venceu a primeira prova. A segunda prova é a prova da idolatria. Você vê que o povo no Antigo Testamento sempre foi tentado de procurar outros deuses para conseguir aquilo que ainda não tinham recebido de Deus. Meus irmãos, Deus cuida de nós, mas nem sempre é no nosso tempo. Quando Ele dá perfeito. Mas até hoje o povo de Deus tem essa tentação de querer buscar em outros deuses, buscar em coisas que não tem Jesus, em seitas que invocam o inimigo, entidades que não são de Deus para conseguir benefícios. E isso só traz desgraça. O inimigo pode te dar
de imediato alguma coisa que você queria, mas depois ele te envolve e te destrói. Destrói a sua família se você não correr para Jesus a tempo, né? Então o povo caía nessa tentação da idolatria e caía no pecado da idolatria, infelizmente. E Jesus vai enfrentar também essa tentação. O diabo diz para Jesus, leva ele a um lugar muito alto e diz: veja tudo isso eu tenho o poder de dar a quem eu quero. Por isso ele é chamado príncipe desse mundo, não o rei, não o dono, mas ele tem um certo poder por causa do pecado de dar riquezas a quem queira perder sua alma, na verdade, né? E Jesus diz: afasta-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quem de nós nunca passou pela tentação de fazer alguma coisa errada para ter um benefício? Contar uma mentira para poder ser beneficiado? Pois foi essa tentação que Jesus recusou. Para ter poder, Jesus deveria simplesmente se ajoelhar diante do diabo. Uma coisa tão simples, e o diabo daria o que ele estava precisando. Para que Jesus queria isso? Para fazer o bem, para ajudar, para implantar o reino de Deus. Ele teria todos os reinos da terra, só ajoelhar diante do diabo. Uma coisa simples. Olha, meus irmãos, que mentira que acontece no nosso dia a dia. A gente pensa, eu vou contar uma mentira para conseguir um benefício para uma creche, para crianças carentes. Eu vou contar uma mentira, eu vou ser desonesto aqui no meu trabalho para conseguir ajudar alguém que está precisando. Os fins não justificam os meios. Todos nós passamos por essa tentação de querer conseguir poder, até dizemos que é para fazer o bem, usando de meios ilícitos. Isso é uma tentação da idolatria. Deus em primeiro lugar, aos seus mandamentos e a sua lei em primeiro lugar. Nunca traia o teu Deus, mesmo que digam que é para o bem, porque o diabo não queria dar reinos para Jesus para ele fazer o mal. O diabo engana de uma forma sutil, é para fazer o bem. Basta que se ajoelhe diante de mim, eu também vou te ajudar. Mentira, nunca saia da fidelidade a Deus, aos seus, à verdade, à justiça. E a terceira tentação de Jesus no deserto, o diabo leva Jesus ao alto do templo, o centro religioso, onde estão os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os levitas, todos os grandes religiosos do povo, e diz: olha, se você se jogar daqui, todos vão te aplaudir, todos vão reconhecer que você é o Messias, você é o rei esperado, por isso se joga aqui do templo, porque está escrito na palavra: Deus deu ordem aos seus anjos para te ampararem em todos os teus caminhos, para que você não tropece em alguma pedra. Se jogue que os anjos vão te sustentar e você será reconhecido como o rei Messias. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em alguns momentos da Sagrada Escritura, o povo tentou a Deus. O povo desconfiou de Deus e fez desafios a Deus, provocando a ira de Deus. A palavra de Deus em sabedoria, no início do livro da sabedoria, diz: Deus se deixa encontrar por aqueles que não o colocam à prova. Entenda bem, é diferente, meus irmãos. Se você está num caminho de busca de Deus e diz: meu Deus, me dê sinal de que eu estou no caminho certo. É diferente daquelas pessoas que dizem: se Deus existe mesmo, que eu ganhe na loteria hoje, né? Pessoas que querem colocar Deus à prova. Quem é você e quem é Deus? Quem somos nós para questionar o nosso Criador? Como diz São Miguel, quem é como Deus? Então, meus irmãos, o diabo aqui propõe para Jesus uma proposta de poder, de vanglória, de ser elogiado. E nessas três tentações se resume toda a nossa inclinação para o mal, que São João chama na primeira carta a tríplice concupiscência. Que palavra esquisita, irmão! É essa inclinação que nós temos para o mal por causa do pecado original. Temos a inclinação do prazer, fazer de tudo para satisfazer nosso prazer, seja lá como for. Temos a inclinação da vanglória, do poder, de ser honrado, reconhecido pelos outros, aplaudido, elogiado. E temos a tentação de a nossa segurança estar nos bens materiais, o possuir, ter uma conta no banco, ter coisas materiais, colocar nossa segurança nessa terra e nossa segurança nos bens materiais. Como está sendo a sua relação
com os bens materiais? Como está sendo a sua relação com a posição que Deus pode te colocar de ser um patrão, de ser chefe de uma empresa, de estar numa posição de destaque? E isso está sendo usado realmente para a glória de Deus, para que Deus seja honrado, para que você faça bem o seu papel, ou para uma elevação da vaidade, da glória humana? Como é a minha relação? É equilibrada com os prazeres, com o comer, com o dormir, com a sexualidade? Será que é um equilíbrio ou existe uma dominação? Nós temos essa tendência, meus irmãos. Outro questionamento: como você tem enfrentado a tentação? Jesus, quando estava na tentação, no Horto das Oliveiras, ele diz: rezem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus vai dizer a palavra: quanto mais ele era tentado, ele rezava com mais fervor e mais insistência para vencer aquela tentação do medo e da tristeza. E o seu suor se tornou como gotas de sangue, porque Jesus rezou com muito fervor. E como Jesus saiu daquela tentação, cheio de coragem para dar o seu sim ao Pai, para dar a vida por nós. Ele venceu o medo, a tristeza, a angústia por meio da oração. Será que os momentos de tentação na minha vida têm me levado a cair no pecado, a fraquejar e a afundar? Ou mesmo que eu caia algumas vezes, eu luto, eu batalho, eu não confio na minha força, mas eu clamo ao Senhor de joelho no chão e milagres acontecem na minha vida? Como tem acontecido comigo? Uma tentação é permitida por Deus, não desejada, mas por causa do pecado original, para crescer a minha intimidade. Depois do momento de prova, cresce-se a intimidade, a minha decisão do meu sim para sempre por Deus. E diante da tentação eu tenho rezado mais ou tenho esmorecido na oração? Qual o propósito que nós vamos fazer nesse dia de hoje? Ainda mais domingo da quaresma, primeiro domingo, a minha relação com os bens materiais. Separe hoje mesmo, alguma coisa na sua casa, sua relação com os bens materiais, o desapego, que esteja em excesso, que esteja sobrando, que esteja em bom uso, e doe para alguém que esteja precisando. Aliás, dar daquilo que me sobra é justiça, dar daquilo que está me faltando é a caridade. Se eu tenho algo que vai doer um pouquinho, que vai tirar de mim para dar para o outro, isso é uma caridade e uma liberdade interior de desapego. Que Deus nos ajude a crescermos nessa quaresma, pelo menos em alguns pontos de conversão, já é algo que agrada muito a nosso Senhor. Vamos rezar a oração final do nosso retiro quaresmal desse dia de hoje. Espírito do Pai e do Filho, abro-me neste dia à vossa ação, para que me conceda as luzes necessárias para enxergar o mais profundo do meu ser, identificando as áreas da minha vida que ainda estão inclinadas ao orgulho, à carne e à avareza. Dai-me o espírito de humildade, ensina-me a imitar tua pobreza, e que eu submeta os impulsos carnais ao domínio de vossa graça. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não adquiriu o nosso livrinho, meus irmãos, não se esqueça que esse livrinho não só está ajudando essa obra de Deus, que é o Instituto Hesed, um livrinho que nós fizemos para você rezar conosco essa quaresma. Você vai poder rezar melhor, nos acompanhando com as meditações próprias de cada dia desse livrinho. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas também vivenciem bem essa preparação para a Santa Páscoa do Senhor. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, se Deus quiser.